Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu, Luísa, com esse acento no i. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês tiveram sobre o meu intercâmbio. Pra quem não sabe, agora no meio do ano eu realizei um dos maiores sonhos que eu tinha, que era estudar no Marangoni, em Milão. Então eu fui fazer um curso de férias de 3 semanas. E aí eu abri caixinha de pergunta lá na minha outra rede, vocês me mandaram algumas dúvidas também por direct. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra responder tudo. Nesse vídeo eu vou sim falar sobre valores que vocês tanto pediram e já adianto que provavelmente terá que ter uma parte 2, porque são muitas perguntas e eu quero tratar cada uma com a sua devida atenção. Primeira pergunta: como funciona esse projeto Design Mundo Afora? Eu acho que essa dúvida surgiu porque eu marquei várias vezes ele lá na minha outra rede. E basicamente o Design Mundo Afora, eles são os representantes do Instituto Marangoni e de outras escolas de moda aqui no Brasil. Então foi através deles que eu fiz todo o processo de ingressão no curso, eles que me ajudaram do início ao fim, desde o envio dos documentos até o pagamento do curso e por aí vai. E não, eles não cobram nenhum valor a mais por isso, eu pagaria o mesmo se eu tivesse feito tudo sozinha pelo site. Então vale muito a pena, a diferença é que você vai ter o apoio deles ali e eu senti um pouco mais de segurança na hora de fechar o curso. Assim que eu fechei a primeira parcela do curso, eles já me colocaram no grupo do WhatsApp com todas as outras meninas do Brasil que iam para alguma dessas escolas que eles representam. Então foi aí que eu conheci a maioria das pessoas que eu tava lá junto, que eram brasileiras. Próxima pergunta: como que faz para ingressar no curso de férias e o que é necessário? Então, gente, assim, eu acho que a melhor opção de verdade é vocês entrarem em contato com o Design Mundo Afora. Vou até deixar o arroba deles aqui embaixo, porque eles vão te orientar em tudo, eles que me ajudaram em cada detalhe. Mas basicamente você vai ter que preencher uma ficha de inscrição depois de escolher o seu curso. Inclusive o Design Mundo Afora te ajuda também nesse processo de escolha do curso. Às vezes você quer fazer, mas não sabe muito bem qual que é o melhor e eles conseguem te indicar. Enfim, e aí depois você vai ter que enviar alguns documentos para a escola vai te dar um retorno e aí eles te enviam os boletos para pagamento do curso. E é isso, basicamente. No meu caso, eu enviei todos os documentos, etc, para o escritório da Luísa Bomeni, que é isso que eu tô recomendando para vocês. E aí eles fazem essa conexão com a escola e nos dão retorno. Então eles me enviaram depois os boletos e aí depois, chegando perto do curso, eles vão conferir se os pagamentos foram feitos certinhos e aí eles te mandam e-mail com horário e tudo mais. Precisa ter algum visto especial? Então, gente, não precisa ter nenhum visto para poder fazer esse curso. Na verdade, assim, você precisa entrar no país. Até esse ano, eu acho, se eu não me engano, não precisava ter nenhum visto para entrar na Itália. Agora, acho que a partir do ano que vem vai mudar alguma coisinha, mas você vai conseguir fazer o visto para entrar no país de forma online e pagando uma taxinha, alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, não tem nenhum visto que você precise, você vai ficar lá 3 semanas, então é bem tranquilo. Mas talvez um ponto importante para ressaltar é a questão do passaporte. Ele tem que estar válido por pelo menos 3 meses depois da data que você marcou que você vai voltar para o Brasil. Então, por exemplo, o meu passaporte eu estava com um pouquinho de receio porque ele vence em... A validade dele tá para dezembro desse ano e eu ia viajar, eu ia voltar no final de julho. Então ainda teria agosto, setembro e outubro. Então eu ainda tinha aí mais de 3 meses do meu passaporte válido depois que eu voltasse. Então dava tudo certo. Mas mesmo assim eu ainda fiquei com um pouco de receio. Mas deu tudo certo. Mas é só ficar atento nessa questão também, porque se meu passaporte vencesse, por exemplo, em agosto, em setembro, aí eu teria que ter renovado para poder viajar. Quarta pergunta: a hospedagem é na faculdade? Então, gente, não tem hospedagem na faculdade. O valor do curso é realmente só do curso e você tem que, tipo, procurar por sua conta mesmo. Então, você pode ficar em hotel, você pode alugar um apartamento ou dividir apartamento com alguém, enfim, fica da sua escolha.
Inclusive vou trazer um pouco mais pro final do vídeo a questão dos valores, então fica aí que vou trazer mais completinho pra vocês. Quinta pergunta, você viajou sozinha? Então, gente, sim e não. Eu viajei sozinha da minha cidade até São Paulo. Aí lá no aeroporto de São Paulo eu encontrei com a Alessi, que é a menina que eu ia dividir apartamento, e a gente embarcou junto em um voo direto para Milão. Eu conheci a Alessi no grupo de WhatsApp, e aí a gente combinou de dividir apartamento, acabou dando tudo certo. E aí a gente combinou também de comprar a passagem junto para não ter que ir sozinha. Então a gente olhou as passagens juntas, quando a gente achou, a gente comprou. Então foi bem tranquilo, a gente se encontrou lá. Então eu não sinto que eu viajei totalmente sozinha, sabe? Apesar de eu não conhecer ela, a gente ter se conhecido ali na hora, tava a gente acabou encontrando umas outras meninas ali que também estavam indo pro Morangone, então foi bem tranquilo. Próxima pergunta, como é o transporte público aí? Gente, eu achei muito de boa, o metrô ele funciona super bem, tem os trams também pela cidade, tem táxi, tem Uber, mas eu não recomendo porque é muito, muito caro mesmo. Se você for ter que pegar em algum momento, eu recomendo o táxi, porque eu não sei porquê, mas lá eles são mais baratos do que o Uber, e você consegue pedir pelo aplicativo do Uber táxi também. Só que eu não sei porque demorava demais, demais. A gente tentou uma vez pedir táxi na rua mesmo, assim, tipo, levantando a mão, abanando e tal. E eu não sei porque também eles não paravam. Então foi uns probleminha aí que a gente teve, mas isso quando a gente não tinha como pegar metrô. Por exemplo, já tinha passado da meia-noite, meia-noite e meia, que é o horário que o metrô fecha. E aí a gente precisava de outro meio de transporte, e aí esse estava ou muito caro ou estava difícil de achar. E aí a gente conseguiu uma outra solução de transporte que assim foi uma das nossas preferidas, que eram os patinetes elétricos. Tem vários aplicativos, várias marcas de patinete. O que eu usei, que eu super recomendo, que eu achei fácil de usar, foi o Bird. Então você pode instalar o aplicativo, você faz o cadastro, é bem tranquilo, você coloca lá no QR Code que vai ter no patinete, aí conecta, você anda, na hora que você vai estacionar, você tem que ver se você está numa zona permitida. E aí, estando numa zona permitida, você tira uma foto e finaliza a corrida e pronto. Pra vocês terem ideia, teve uma vez que eu e a Alessia, a gente tava lá no centro, na Duomo, e a gente ia pro nosso apartamento, que era mais ou menos assim uns 15 minutos capaz de lá. E aí o Uber tava dando 60 euros e a gente não queria pagar esse valor. A gente achou o patinete, a gente usou, acho que foi pela primeira vez isso. E deu assim, menos de 10 euros o patinete. Então vale muito a pena, você consegue economizar bastante. Próxima pergunta, vai aproveitar para turistar também? Então, gente, dá pra turistar bastante. Assim, quando é dia de semana normal, tem muita aula e tal. A gente saiu no máximo à noite pra jantar ou em algum lugar mais animado. Mas no final de semana não tem aula, então a gente aproveitava pra viajar e conhecer outros lugares. No primeiro final de semana, eu e as meninas, a gente fez um bate-volta no sábado pro Lago de Como, que fica pertinho, então a gente combinou durante a semana mesmo, comprou as passagens e foi. Aí no segundo final de semana a gente foi para Porto Fino, a gente alugou apartamento para 2 noites. Então ficaram 2 apartamentos, cada um com 7 meninas, a gente dividiu o valor total e, enfim, foi muito legal. A gente saiu na sexta à tarde, depois da aula, e a gente voltou no domingo. Então, nossa, essa viagem, gente, tem tanta história. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo falando um pouco mais só dela, porque, nossa, tem perrengue, tem um monte de coisa legal. Mas enfim, se eu ficar falando nesse vídeo, vai ficar gigantesco, não dá. Aí Milão é seguro? É muito perigoso? Era uma dúvida que eu também tinha, gente. E assim, eu achei Milão muito seguro, principalmente se a gente comparar com o Brasil. Aqui na minha cidade mesmo, eu não ando a pé pra praticamente nenhum lugar, só de carro. E lá em Milão eu andava direto pra cima e pra baixo, a pé, de metrô, ia pra lugar que eu nunca tinha ido. E eu me senti muito segura em todos os momentos. Mas é óbvio que eu também sempre tomava cuidado, eu tava sempre com o celular guardado, nunca ficava mexendo muito. Eu sempre tive muito esses cuidados, assim, por ter esse medo. Mas, assim, tem que ficar atento, porque lá em Milão tem muito batedor de carteira, que são os pickpockets, como eles chamam, ou então, em italiano, os borseggiatrici ou borseggiatori. Então ficar de olho nisso, não dar bobeira com o celular, não ficar mexendo com o celular perto da porta, não deixar o celular solto no bolso, essas coisas. Tendo esses cuidados eu achei tranquilo, mas fora isso tem uma outra coisa que infelizmente é um pouco mais comum lá, pelo que eu fiquei sabendo,
que é a questão dos arrombamentos. Por isso que também que as portas lá elas são bem grossas, tem várias fechaduras a porta, tem que girar várias vezes. No nosso apartamento mesmo, eu fiz tour aqui no canal, se vocês quiserem ver, tinha isso. E o meu amigo que mora lá há mais tempo me contou que era por isso, sabe? E infelizmente aconteceu um caso com uma amiga nossa do curso, no bate-volta que a gente fez pro Lago de Como. Quando ela voltou, o apartamento dela tinha sido arrombado, eles roubaram dinheiro, roubaram bolsa. Ela conseguiu algumas coisinhas lá conversando com o suporte do Airbnb, mas assim, não conseguiu recuperar tudo, lógico que não descobriu quem que era a pessoa. Enfim, tem que tomar muito cuidado com essa questão, às vezes, de tipo, alguém tá te observando entrar e sair, as coisas que você tá junto com você também, enfim, para evitar ao máximo esse tipo de situação. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas teve um caso que eu fiquei um pouquinho preocupada mais pro final, assim, do curso, que aconteceu e eu vou contar pra vocês ficarem atentas mesmo, porque foi tipo assim, eu tava voltando do curso à noite já, só que lá anoitece mais tarde, então, tipo assim, ainda tava claro o céu. E aí eu cheguei no apartamento, abri a porta do prédio. Na hora que eu tava entrando, dois caras, eles seguraram assim a porta, meio que indicando que eram do prédio e que iam entrar. Só que eu achei suspeito, sabe? Porque eu acho que eles já estavam olhando a porta quando eu cheguei. Sei lá, eu não tava batendo assim com a cara deles, eu tava muito eu fiquei sem reação na hora, eu fiquei segurando a porta meio tipo assim, será que eu deixo eles entrarem? Será que eu bato a porta na cara deles? Aí, com medo, eu acabei deixando eles entrar. Mas aí, assim que eles entraram, tipo assim, eu nem pensei duas vezes, já bati o dedo no botão, abri a porta e saí. E fui pra farmácia que tinha do lado. São situações que a gente precisa ficar atenta para poder se resguardar. Então, eu não ia, em hipótese alguma, subir num elevador minúsculo com dois caras que eu não conheço, que eu não sabia, não tinha certeza se era do prédio mesmo, sozinha, sabe? Então, assim que eles entraram, eu já saí do prédio, eu liguei pra Alessia, perguntei se ela tava chegando, ela já tava voltando da aula também. Aí eu fiquei enrolando na farmácia, a farmácia ia fechar, aí eu fui sair da farmácia, entrei num lugarzinho que tinha lá de comida, que tinha umas pizzinhas assim. Acabei pedindo uma, nem tava com fome na hora, mas eu falei, vou pedir aqui, fico esperando a Alessia aqui. Aí ela chegou, eu peguei a pizza e a gente foi junto pro apartamento. Nunca mais vi os caras, graças a Deus. Mas assim, poderia ser que eles fossem do prédio mesmo, que não ia acontecer nada. Mas eu vou arriscar? Não vou. Eu tô ali sozinho em outro país. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. E assim, o nosso prédio, ele ficava literalmente encostado com o McDonald's. E assim, pelo lado da comida é ótimo, né? Qualquer hora que a gente quisesse, a gente descia, comia. Mas por outro lado, tinha muito entregador lá, motoboy o dia inteiro. Então, você tem que ficar vendo também, porque ele tá ali na porta do seu prédio o dia inteiro, te vendo entrar, te vendo sair. Então, tem que ficar atenta pra ver se você não tá sendo observada e vendo se, tipo, a pessoa, às vezes, ela já tava ali e aproveitou que você tava entrando pra entrar junto. Tem, tem que ter essas malícias, assim. Próxima pergunta, então. Quanto de dinheiro você levou? Levou em nota? Foi o suficiente? Então, gente, para as 3 semanas de curso eu levei em torno de 1.000 euros. Eu levei mais, na verdade, porque depois eu ia viajar com meu namorado, então eu levei em torno assim de 1.800. Levei 900 em dinheiro, em espécie mesmo, e levei 900 na Wise, que é um aplicativo de transferência internacional. Eu baixei o aplicativo, criei uma conta aqui no Brasil mesmo, aí eu fiz o depósito em real e aí fiz a conversão pelo aplicativo. É claro que o aplicativo ele tem a taxa de serviço dele, né? Então ele tira um pouquinho, mas dos aplicativos que eu pesquisei, a Wise seria a melhor mesmo. Então eu tava bem tranquila e foi muito fácil de usar. Fica o cartão virtual, né, pelo celular, e aí você não precisa nem do cartão físico. Apesar de que é interessante pedir, viu? Eu não pedi o cartão físico, não levei, mas se você quiser sacar dinheiro, precisar de fazer alguma coisa nesse sentido, é legal você ter o cartão físico. Você pode pedir pelo aplicativo, que é de boa também. E todas as meninas lá estavam usando a Wise também, então até a gente fez transferência uma para outra quando precisava pagar alguma coisinha e tal. Foi bem de boa.
Eu vou deixar o meu link aqui na descrição do vídeo se você quiser baixar o aplicativo. Eu realmente indico, foi muito útil para mim durante toda a viagem. Agora, quanto a se esse valor foi suficiente, né, o que eu levei para as 3 semanas, os 1.000 euros foi tranquilo, consegui pagar tanto os passeios que eu fiz, alimentação, transporte, é, comprinhas, algumas comprinhas, inclusive o último vídeo aqui no canal é sobre as comprinhas que eu fiz lá. Então foi bem tranquilo. Agora, pro resto da viagem com o Gui, aí a gente já precisou adicionar um pouquinho mais, mas pelo Wise era bem tranquilo. A gente pegava, depositava ali, fazia conversão na hora, então não teve problema. Próxima pergunta, tem tradução para o português? Como que funciona? Então, gente, o meu curso tinha, mas você tem que ficar atento no site ou então perguntar para o Design Mundo Afora, porque varia muito conforme o lugar que você escolhe fazer, conforme a época e conforme o curso. Tem cursos que eu sei que sempre tem tradução para português em alguma época do ano. Por exemplo, o meu só tinha em junho. Tem curso também em julho e no final do ano. E eu sei que em julho, no final do ano, por exemplo, não tinha tradução para português, só inglês e italiano. Então, varia. Agora, os cursos que eu sei que tinha agora em junho com tradução para português era Fashion Business, Fashion Design e o meu, que era o Fashion Image Styling. É muito simples de olhar, você entra lá no site do Instituto Marangoni, coloca nos cursos curtos e aí você vai ver cada um deles e vai estar lá falando em qual lugar que tem e quais línguas que tem e qual a data. Então é bem simples, mas vocês também podem perguntar para o Design Mundo Afora, que é isso. A tradução ela foi feita pelo aplicativo Zoom, então a gente baixou o aplicativo, o professor ele ficava falando com o microfone ou então perto do computador, o cara tava lá da casa dele, o tradutor escutando, e aí ele ia traduzindo pra gente e a gente escutava pelo foninho de ouvido em cada aparelho separadamente, os nossos mesmos, então por isso que era importante levar ou notebook ou celular, enfim. Agora, a minha opinião, eu achei a tradução ok, não achei assim 100% perfeita, mas dava para entender, você não perdia ali o contexto do que estava sendo passado na aula. Só a questão, às vezes, de tipo assim, o tradutor ficar atrasando muito e aí você vê que ele tava, sei lá, deixando algumas coisinhas passar. Então, às vezes eu tirava o foninho, ficava escutando em inglês mesmo, que eu já tava acostumando até, tava entendendo. Mas, assim, não é nada que atrapalhe, dá pra fazer tranquilamente com o tradutor. E sim, as aulas são ministradas em inglês. A maioria dos professores é italiano, fala italiano, mas a aula é em inglês, até porque a maioria dos alunos ali são internacionais, não falam italiano. Então, basicamente é isso. Próxima dúvida: quais são os horários das aulas? Então, gente, eles até mandam uma grade de horários por e-mail quando tá bem próximo mesmo do curso começar. Mas assim, quando você chega lá para aula inicial, eles vão te ajudar a fazer login no aplicativo da escola e pelo aplicativo da escola tem lá todos os horários e você vai acompanhando. Até porque eles podem fazer alguma alteração e você vai ver tudo por lá, qual que é a unidade, o horário da aula, enfim. E agora talvez a pergunta mais esperada, que é com relação aos valores, como que funcionam os valores? Enfim, gente, o curso ele custa 4.100 euros. Isso com relação ao Marangoni, eu não sei dizer com relação a outras escolas, mas eu sei que todos os cursos de férias estavam nesse valor, 4.100 euros. Agora, quanto ao intercâmbio completo, me usando como referência, o investimento foi de mais ou menos 40 mil reais. O que eu incluí nesses 40 mil reais? Os 4.100 euros do curso, que dá mais ou menos uns 20 mil para cima. 7 mil, mais ou menos, que foi o que eu gastei com hospedagem. Lembrando que eu dividi apartamento com a Alessi, então ficou mais barato por isso, porque senão teria sido o dobro. A passagem eu comprei um pouco em cima da hora, então talvez se eu tivesse comprado um pouco antes, teria sido um pouco mais barato, mas eu paguei 3 mil e alguma coisa pra ida e mais isso também pra volta, então deu mais ou menos uns 7 mil também de passagem. Eu levei, como eu disse pra vocês, em torno de 1.000 euros, o que dá mais ou menos 5 mil reais. Então, pensando em todas essas contas, fica por volta de 40 mil. Agora, eu realmente acredito que seja possível você gastar um pouco menos, talvez um pouco mais, provavelmente um pouco mais, mas enfim,
Eu tentei economizar o máximo possível, só que eu fechei muita coisa também em cima da hora, então acabou que o preço estava um pouco mais caro, por exemplo, as passagens. Mas, enfim, eu tentei economizar na questão, por exemplo, do apartamento, que a gente dividiu o apartamento, a gente não ficou num apartamento muito próximo da escola, então a gente tinha que pegar metrô, tinha que andar, justamente por conta disso, porque quanto mais próximo ali do quadrilátero, mais caro fica, e se não dividir, então fica mais caro ainda. Gente, realmente vou ter que fazer uma parte 2, são muitas perguntas. Aproveita, já deixa aí nos comentários se você tem mais alguma dúvida que eu possa encaixar ali pra vocês. Na parte 2 eu quero trazer sobre ser menor de idade, sobre os materiais que precisa para cada curso e por aí vai. Então vai ter muita coisa legal ainda. Espero de verdade que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha tirado as dúvidas. E se ficou mais alguma, pode deixar aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!